Nós sabemos que o segredo da Área 51 foi exposto. Mas será que um lugar chamado Dugway pode ser o novo playground de OVNIs dos militares? Voava e tinha formato de disco. Foi quando começamos a ficar ansiosos. Este lugar é um campo de provas. E eles podem estar testando armas que podem derrubar um OVNI. Da segunda vez que disparou, vimos umas luzes azuis cercando completamente o feixe. Não há dúvida de que são evidências de atividade nada convencionais. Mas de quem? Dos militares ou dos empreiteiros particulares? Nós temos muitos clientes e eles gostam de privacidade. O tempo todo que ficamos lá, estávamos sob vigilância. Foi a maior intimidação. Viemos aqui para investigar o que está acontecendo e acabamos nós mesmos sendo investigados. Aí vem ele. Ih, caramba. Como está? É um prazer. Pra trás. Este é o caso número 42104, Área 52. Caçadores de OVNIs. A Área 51 tem a reputação de ser a base mais secreta dos Estados Unidos. Mas tudo isso mudou em 1985, quando Bob Lazar, um ex-funcionário do local, foi a público com a tecnologia de engenharia reversa. E desde então, a Área 51, de local altamente secreto, passou a ser só uma fachada. Pode crer, Bill. Quer dizer, se você tivesse um centro de testes, provavelmente ia querer ir para outro lugar. Você teria de encontrar um lugar altamente secreto e transformar esse lugar numa nova Área 51 melhorada. O campo de provas de Dugway já realiza experiências militares secretas há mais de 7 décadas. E transferir pelo menos algumas das operações da Área 51 para cá faz o maior sentido. É um local de testes. Já existem operações secretas acontecendo lá. Se a Área 51 se mudou para Dugway, eu preciso ver evidências de como o papel do local mudou. Está claro que o campo de testes de Dugway tem o espaço para realizar operações altamente secretas. Mas eles realizam engenharia reversa de aeronaves extraterrestres? Isso nós vamos ver. O campo de provas de Dugway é a 4ª maior base militar dos Estados Unidos e tem abrigado testes de armas químicas, biológicas e radiológicas desde 1942. A base é cercada por montanhas por 3 lados e o espaço aéreo sobre ela é altamente restrito, indo além até da atmosfera terrestre. A área é maior do que todo o estado de Rhode Island e inclui o campo de testes e treinos de Utah. Nos últimos 20 anos, a pista de pouso do local foi reformada para permitir o pouso do ônibus espacial, além de seus clientes militares. Dugway também abriga empreiteiros do Departamento de Defesa que supostamente trabalham em projetos de verba secreta. Com todas as melhorias e a suposta atividade de OVNIs sobre a área, nós acreditamos que parte dessas operações saíram da Área 51 e foram para o campo de provas de Dugway. Para saber sobre o passado e o presente de Dugway, precisamos de informações de alguém de dentro. Então vamos nos encontrar com o antigo chefe de segurança de Dugway e saber do avistamento de OVNI que ele teve. Eu vim para Dugway em 1950. Trabalhei por 33 anos no Departamento de Defesa como supervisor da Polícia de Segurança. Me aposentei em 83 como capitão. Bush Fox foi supervisor de segurança por 33 anos no campo de provas de Dugway. Se havia alguma coisa acontecendo lá, só ele pode nos dizer o que era. Um incidente do qual me lembro muito bem aconteceu no meu turno, que era o turno da tarde. Saímos do trabalho lá pelas 11, 11h30 da noite. E quando estávamos saindo, o meu amigo e eu olhamos para cima, mais ou menos naquela direção, naquela área, e vimos 4 luzes bem distintas paradas lá. 11 de nós saímos e ficamos olhando aquelas 4 luzes paradas lá durante provavelmente uns 25 ou 35 segundos.
Então elas saíram em disparada em diferentes direções. Não era uma coisa convencional. Não havia nenhum barulho, nenhum indício de que era algum tipo de avião, nem nada do gênero. E em que ano mesmo foi isso? Foi no final dos anos 70, na década de 70. E havia operações em Dugway, operações secretas, operações com OVNIs ou outras coisas acontecendo lá sem o seu conhecimento? Não, eu tinha o mais alto nível de acesso em Dugway. E se qualquer coisa assim estivesse acontecendo, eu teria sabido. Todos os 11 concordaram que não eram luzes convencionais de nenhuma espécie, que não eram aviões e nem helicópteros. Aquele pessoal devia saber quais tipos de aeronaves operavam em Dugway. Então eu estou convencido de que aquelas coisas eram OVNIs. E você contou a alguém em Dugway o que viu? Nós contamos ao chefe da polícia militar sobre as luzes em Dugway e ele disse que investigaria, mas ele morreu num acidente de avião pouco tempo depois disso. O chefe da polícia militar é o oficial encarregado de todas as operações de segurança no campo de provas de Dugway. Após a morte prematura dele, quando fazia um voo sobre a base, a investigação oficial sobre os OVNIs que sobrevoavam Dugway também morreu. Mas ouvimos boatos de que Dugway se tornou a nova Área 51. Você viu algum indício de que isso pode ser verdade? Odeio contrariar você, mas isso é ridículo, não. É claro que Bush Fox não tem nenhum conhecimento de operações sendo transferidas da Área 51 para Dugway. Ele se aposentou em 1983, vários anos antes da mudança. E uma vez que você se aposenta de uma posição altamente secreta, fica por fora de tudo e não tem mais acesso a informações altamente secretas nem classificadas da base. Para descobrir o que realmente está acontecendo em Dugway, é importante falar com pessoas que estiveram aqui, pessoalmente, fazendo observações. Então nós vamos falar com Ken Stort e Bob, que já estiveram aqui 8 vezes desde 97. Eles são especialistas em procurar atividades incomuns, e é por isso que precisamos falar com eles e ouvir o que têm a dizer. No final dos anos 80, fui contatado por um major da Força Aérea na época em que eu era policial. Esse major me disse: você precisa dar uma boa olhada em Dugway. Tem uma coisa lá que interessaria você. E eu disse: mas como assim? E ele respondeu para mim: a nova Área 51. Bob e eu, como sempre, pegamos nosso equipamento, entramos no furgão e viemos direto para cá, saindo do Colorado. E no momento em que chegamos ao local, vimos que havíamos tocado num ponto sensível. Helicópteros armados chegaram tão perto que o vento das pás estava balançando o furgão. Querem ver a foto? E imediatamente, um helicóptero armado deu a volta e pousou a uns 100 metros de nós. A metralhadora Gatling, que fica embaixo, estava apontada para nós. E o piloto ficou parado lá com a viseira baixada olhando para a gente. Vocês estavam numa área restrita? Estávamos em terras públicas, na trilha do Pony Express. E o tempo todo que ficamos lá, estivemos sob vigilância. Foi a maior intimidação. Quando chegamos até a Área 51, eles mandaram caras de roupa camuflada e veículos em solo. Mas o que o Ken Stort e o Bob nos disseram é que eles tiveram uma reação bem maior. Helicópteros pousaram perto deles e apontaram armas para eles. Isso realmente mostra o quanto essa área é sensível, já que a reação é bem maior do que se você chega perto da Área 51. E no curso dos vários meses em que estivemos aqui, observamos muita atividade. Em Simpson Springs, seguimos mais 22 quilômetros. E no topo do Comor existe uma estrada que segue ao longo da trilha dessa formação, e não é a trilha do Pony Express. Eu tenho fotos aqui que mostram a caserna, e nós vimos comboios. Tinha uns 15 deles lá com as luzes apontadas para o céu. E havia Humvees. Eu perdi a conta depois dos 80. Nós ficamos lá por 45 minutos. Mas ouça essa. Eles desapareceram no chão. Nós vimos aquele comboio desaparecer. Quando Bob diz que aquele comboio de 80 veículos desapareceu na Terra, de início parece meio suspeito. Mas na década de 90, imagens de satélite de bases militares e o acesso a elas se tornaram muito sofisticadas. Então existem motivos de sobra para os militares daquela época levarem as suas operações literalmente para o subsolo, para as áreas de testes subterrâneas.
Vocês disseram que em 97 estavam investigando Dugway com um furgão e que a reação foi muito exagerada. Que até helicópteros foram atrás de vocês. Mas é possível que, por estarem no furgão, tivessem levantado muita poeira, tenham ficado evidentes demais e assim chamaram muita atenção? Ah, com certeza. Você não consegue se esgueirar até essa base sem chamar esse tipo de atenção. Ô, pessoal, olha só. Parece que a gente tem companhia. Ih, rapaz. É, tem alguém mesmo vindo. Eu não disse? Lá vem ele. Tá rolando alguma coisa. Mas pra onde ele vai? Essa é a questão. Não, ele não vai. Olha só isso. Ah, vai sim. Ei, caramba. Identificação. Como vai? É um prazer. Pra trás. Não levamos muito tempo para descobrir o quanto Dugway leva o seu segredo a sério. Marcamos um encontro com Ken e Bob no que achávamos ser terras públicas, mas em menos de 5 minutos, a polícia da base encostou para nos dizer que estávamos chegando perto demais. Lá vem ele. Oi, não podem ficar aqui. Como vai? É um prazer. Identificação. Pra trás. Identifiquem-se. Tudo bem. Vocês têm permissão para fotografar? Na verdade, temos sim. É do Departamento do Interior. Temos todas as permissões. Ok, quero ver as permissões e sua identificação. Eu vou pegá-las. Elas estão ali. Oi? Oi? Eles têm que parar de fazer imagens agora mesmo, até resolvermos tudo isso. Tudo bem, vamos pegar as permissões. Nós temos a permissão do Departamento do Interior. Ok? E nós pagamos a taxa. Ok, mas tem uma permissão para Dugway? Não estamos na propriedade de Doug. Ah, estão sim. Onde fica o limite? Diz que é além daquela placa. Tudo isso aqui pertence a Dugway. Quer dizer, tudo isso aqui? Tudo isso aqui pertence a Dugway. E aquele prédio ali, pertence a Dugway também? Vocês não podem fazer imagens daquilo. E acabou. A gente não sabia disso. Não tem nenhuma placa dizendo que o limite fica aqui. Oficial, então... Mas não podem fazer imagens daquilo. Então, se estão fazendo imagens daquilo, eu terei que confiscar todo o seu equipamento. Nós não fizemos nenhuma imagem ainda. Eu preciso ver. Então estávamos na entrada do campo de provas de Dugway. Nós viemos aqui querendo saber o que Dugway faz, porque existe uma Dugway e o que acontece aqui. Dissemos, escute, viemos aqui em busca de respostas sobre Dugway. Com quem podemos falar? Agora vamos falar com o oficial de relações públicas de Dugway e esperamos obter algumas respostas para as nossas perguntas. Isso pode ser uma mina de ouro de informações. Vamos ver o que ela diz. Essa é uma instalação federal de testes químicos e biológicos. Testamos equipamentos para defesa, como equipamentos de proteção, que podem incluir equipamentos de proteção pessoal, como máscaras, botas, luvas e uniformes ou proteção coletiva para os nossos soldados. A oficial de relações públicas do campo de provas de Dugway, Paula Nicholson, é a porta-voz oficial para o que acontece aqui. Quantas pessoas trabalham nesta base? Neste momento, temos cerca de 1.450 pessoas, metade empreiteiros e metade funcionários públicos civis. Poderia dizer pra gente quais empreiteiros do Departamento de Defesa ficam em Dugway e se ficam, o que eles fazem? Neste momento, nós não divulgamos quem esses empreiteiros são. O fato da Paula ser tão resguardada em relação ao trabalho dos empreiteiros em Dugway nos dá uma ideia da importância dessa base secreta. E se existem experiências secretas acontecendo aqui, elas podem estar sendo realizadas pelos empreiteiros e não pelos próprios militares. Recentemente, houve grande atividade por parte do exército aqui que tentou comprar mais terras e... Algum tempo atrás, comprar mais terras foi uma ótima opção porque atendemos mais clientes. Temos uma área de treinamento muito maior. Contudo, até onde eu sei, neste momento, não existe interesse em comprar mais terras. Então, ao olhar o mapa, vemos muito espaço aéreo restrito aqui em volta. Quero dizer, o que é fascinante sobre esse espaço aéreo restrito é que o teto dele é infinito. Poderia explicar isso? Nós temos muitos clientes que gostam de vir aqui para treinar. Eles não querem que as pessoas venham aqui e vejam as suas manobras. E eles gostam muito de privacidade. Se o governo quisesse esconder evidências da engenharia reversa de naves extraterrestres, é claro que a passaria para um empreiteiro do Departamento de Defesa. Esses empreiteiros não precisam obedecer à lei da liberdade de informação. Nós estamos aqui porque soubemos que Dugway pode ser a nova Área 51, porque a Área 51 estava chamando muita atenção, então eles transferiram as operações para cá. Bom, eu queria te fazer uma pergunta bem direta.
Você sabe de algum teste ou desenvolvimento de OVNIs ou de tecnologia extraterrestre acontecendo aqui em Dugway? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, já me foi feita várias vezes. Até onde eu sei, não existe nenhum treinamento com OVNIs acontecendo aqui. A Paula negou a presença de qualquer tecnologia de OVNIs em Dugway, mas ela disse que já fizeram essa pergunta para ela antes. O que sustenta a ideia de que ufólogos fazendo perguntas demais e chegando perto demais, assim como nós, podem ter influenciado nas tentativas de expansão recentes de Dugway. Um lugar que Dugway queria ampliar era a sua fronteira sudeste. Nós precisamos ir até lá e ver se tem algum ponto alto que permita ver as atividades na base. Aquele é o campo aéreo Michael. Esta é uma das pistas de pouso mais longas do mundo. Dá para pousar o ônibus espacial aqui, mas só podemos conjecturar sobre quais outros veículos eles estão testando aqui. Você viu a Área 51 em primeira mão. E agora você está aqui, olhando para Dugway. Dá para comparar? Com certeza. Dá a mesma sensação de vastidão. Se você der uma olhada na vista, olha só, dá para ver de um horizonte ao outro e não existe nada lá, exceto o campo de provas de Dugway. Na verdade, este lugar é maior do que a Área 51. Olha só isto, proibido, 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 proibido. Está por todo lado. Se você levar tudo isso em conta e comparar o campo de provas de Dugway com a Área 51, fica claro que Dugway e o campo aéreo Michael são instalações secretas muito superiores. Descobrimos o tamanho e extensão de Dugway e quanto os empreiteiros particulares da base apreciam a sua privacidade. Agora nós queremos saber mais sobre esse segredo com alguém que conhece o assunto. Um jornalista premiado que faz a cobertura de Dugway, Lee Davidson. Obrigado por ter vindo, Lee. Nós agradecemos. Pat e Kevin. Lee, é um prazer. Lee Davidson é redator do Desert News. Ele faz a cobertura da história de Dugway há mais de 30 anos. E se existe alguém que pode nos falar sobre o segredo absoluto que rola em Dugway, é ele. O povo de Utah está interessado em Dugway porque é uma das bases mais secretas dos Estados Unidos. Muitas coisas vêm acontecendo lá há anos que só ficamos sabendo décadas depois. Não existe nenhuma estrada que se possa pegar, olhar e ver o que está acontecendo. É tão vasto que se pode esconder coisas ali facilmente. Eles estavam fazendo coisas que não queriam que o mundo soubesse. Durante toda a era da Guerra Fria, eles fizeram testes de armas químicas e testes de armas biológicas e testes de armas radiológicas. O exército sempre negou que fosse qualquer coisa perigosa. Mas nos últimos 20 e poucos anos, pouco a pouco o povo fez uso da liberdade de informação e desvendou grande parte do que realmente aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eles usaram cobaias humanas. Membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se opunham a lutar, se ofereceram para ajudar com as pesquisas médicas. E eles literalmente os enfileiraram ao longo da estrada ao lado de macacos rizos e cobaias de verdade. E espalharam nuvens de germes sobre eles, como os da febre Q e da febre do papagaio, para ver se eram infectados. E foram. Eles não morreram. Mas também disseram a eles que eram só testes defensivos. Mas os documentos que obtivemos dizem o contrário. Muitas coisas que você está descrevendo parecem ofensas muito graves contra o público. Existe alguma coisa evitando que o povo de Utah venha a se revoltar contra isso? Na verdade, tínhamos documentos de 40 ou 50 anos atrás em que o Pentágono falava sobre o quanto os habitantes de Utah eram patriotas e provavelmente não abririam um processo, confiavam no governo. Mas os habitantes de Utah hoje são muito diferentes. Quando o exército diz a eles que não tem nada acontecendo e que não existe segredo, eles aprenderam a não acreditar nisso. Você já preencheu um pedido de informação em relação à ampliação da base? Sim, já foi feito. E os militares negaram. O Pentágono disse, não temos que liberar informação e não vamos fazê-lo. Então, a maior parte do que sabemos sobre a ampliação é o que os membros do Congresso disseram que o Exército disse. E o que disseram a eles é que, em parte, os observadores de OVNIs estavam chegando perto demais, queriam empurrá-los para trás. Existia uma contaminação. Não queremos limpar essa contaminação, é enorme, não sabemos como fazê-lo. Só queremos ocupar aquela área e manter as pessoas fora. E como o campo aéreo Michael se encaixa nisso tudo? Há mais ou menos 15 anos era essencialmente um campo inutilizável. Contudo, recentemente trabalharam e fizeram melhorias no local para que pudesse ser usado. É um dos motivos dos caçadores de OVNIs acharem que tem alguma coisa acontecendo lá, porque agora é possível pousar e decolar.
Então, qual é a sua opinião sobre Dugway ser a nova Área 51, de que os OVNIs foram tirados da Área 51 de Nevada e trazidos para cá porque todos estão investigando a Área 51 e ninguém está investigando aqui. Aqui é bem mais isolado. Aqui tem um espaço enorme, há muitos lugares onde você pode esconder coisas. E as pessoas que observaram a base dizem que viram muitas coisas estranhas indo e vindo, caminhões cobertos com alguma coisa espetada para fora que achavam ser parecida com uma nave espacial de forma oval. A história de Dugway fez com que seja fácil acreditar em qualquer coisa aqui, porque tantas coisas bizarras já aconteceram que uma a mais é bem possível. Estamos recebendo muitas informações conflitantes aqui. Paula nos deu a explicação oficial. Lee diz que não se pode confiar totalmente em Dugway. E testemunhas nos contaram algumas histórias bem convincentes. É muita informação. E é hora de juntarmos tudo isso. Se tivéssemos uma base tão importante a ponto de trabalhar retroengenharia de tecnologia extraterrestre, não acha que gostaríamos de espalhar essa bonança? De fato, falando com Lee Davidson, nós soubemos que houve um grande incentivo para expandir Dugway. Isso, na minha opinião, é meio suspeito, vocês não acham? Quer dizer, nós já temos a Área 51, então por que haveria necessidade de criar essa nova base gigantesca secreta? A Paula já nos deu essa resposta. Eles estavam atendendo mais clientes, havia mais corporações entrando lá e fazendo seus testes e precisavam de uma área maior. O fato é que eles já vinham tentando expandir bem antes de terem esses clientes. Estávamos diante da base em terras públicas e nós mesmos vimos isso. E vocês sabem que neste deserto, toda vez que tentam se aproximar de alguma coisa, o seu carro levanta uma nuvem de poeira enorme. O que temos de fazer é dar um jeito de nos aproximar furtivamente. Então o jeito é esse. Pode crer. Toda vez que vocês vêm aqui de carro, erguem tanta poeira na estrada que a segurança pode vê-los chegando a quilômetros de distância. Então, se usarem as bicicletas, é óbvio que vão levantar uma nuvem de poeira bem menor. Assim ninguém perceberá e vocês chegarão o mais perto possível do portão. Vamos ver se tem alguma atividade na pista. Sabemos que existem corporações aqui. Queremos saber se podemos ver algum sinal delas, saber exatamente quais corporações estão aqui. Achamos uma estrada de acesso cheia de mato na fronteira sudeste de Dugway e bem na direção do campo aéreo. Então, se a teoria do Bill funcionar como ele pensa, conseguiremos chegar perto dos portões para olhar de perto o complexo sem chamar nenhuma atenção da segurança. Ok, podem ir. Uma boa caçada. Valeu, Bill. A gente se vê daqui a pouco. E tomem cuidado lá. Pode deixar. Vamos tentar não levantar muita poeira, hein? Pegar leve. Como estão indo aí? Está tudo bem? A gente está avançando bem. Eu só me sinto meio exposto aqui, como se fosse um alvo fácil. Até agora não vi ninguém. Não tem nada no céu nem no solo. Não tem nenhuma poeirinha levantando dos pneus. Eles não estão levantando nadinha. É exatamente isso que queremos. Eles vão entrar lá sem ser detectados. E talvez, apenas talvez, eles verão alguma nave não convencional. Será que estamos no perímetro da nova Área 51? Chegamos, tem uma placa dizendo perigo, não entre, área de impacto do exército norte-americano. Certo, pare aí na placa que diz área de impacto. Você deve estar entrando num local com explosivos não detonados. Eu gostaria que fosse para a esquerda, ao longo da linha da cerca, e ver se encontra alguma coisa no campo aéreo. Tá legal, eu tô vendo uma espécie de veículo. E ele está em pedaços. Ele foi completamente destruído. E eu não sei pelo quê. É marrom, tem 4 pneus. E acho que é só isso que sobrou. Isso para ver o quanto essa coisa foi destruída. Enquanto avançam pela linha da cerca, poderão ver alguma atividade no campo aéreo à direita da cerca, à direita da estrada. Entendido. Acho que você tá certo. Qual a localização de vocês? Estamos aqui, estamos no portão. Podemos ver os hangares, podemos ver as torres e sim, podemos ver o campo aéreo, mas não tem nada acontecendo aqui.
Podem ver algum caminhão com logotipo, alguma sinalização, algum sinal de atividade corporativa perto do campo de pouso? Negativo, Bill. Desculpa, mas não estamos vendo nenhum sinal de atividade corporativa. Voltamos inteiros e bem. Oi, gente. Que bom que chegaram bem. Foi demais chegar tão perto. Então, o que vocês viram? Bom, a gente chegou perto e teve a chance de ver o tamanho e o vulto desse lugar. Quando está lá, você fica meio perdido e exposto. Eu fiquei com a sensação de ser muito pequeno e que Dugway é uma coisa gigantesca. Pra dizer a verdade, foi meio sinistro estar tão perto do portão, com os amarilhos, o arame farpado, os explosivos não detonados e o veículo que, obviamente, foi vítima de pelo menos uma explosão. Esse é um território enorme. Posso entender que se o governo quisesse esconder alguma coisa, esse seria o lugar perfeito para fazer isso. Mas pelo que eu vi lá, isso aqui é apenas uma base militar. Nós demos uma olhada de perto no lado sul de Dugway. Agora vamos saber de um encontro com um OVNI que aconteceu na fronteira oeste, relatado por um oficial da polícia que fazia a patrulha por lá. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi. Obrigado por ter vindo. Que é isso? Obrigado por nos encontrar. É um prazer conhecê-lo. Vamos falar com Bob Ward, que é um ex-oficial de polícia tribal da reserva Goshute, que fica a oeste do campo de provas de Dugway. Ele teve experiências interessantes envolvendo OVNIs e vamos descobrir se esses eventos têm alguma coisa a ver com a transferência da Área 51 para cá. Em 2004, eu era um oficial de polícia na reserva Goshute, em Aibapá. Estávamos a oeste do campo de provas de Dugway. Era 2004, era perto da meia-noite. E um dos moradores foi até a minha casa, bateu à minha porta e me pediu para ajudá-lo a sair de um atoleiro porque tinha saído da estrada e eu disse que sim. E quando chegamos lá, alguma coisa chamou a minha atenção e ao olhar para cima, a uns 200 ou 250 metros acima de nós, eu vi uma nave com o formato de um disco. Eu acho que ele estava a uns 15 quilômetros por hora. Mas quando chegamos lá, não o vimos surgir por detrás da montanha. Simplesmente apareceu. E como é que eram as luzes nessa nave? Havia 6 luzes, em círculo. Eu acho que tinha uns 24 metros de diâmetro. Mas antes de ficar muito à nossa frente, na direção da planície, eu lembrei do holofote que tinha na minha picape. Então, eu peguei e o acendi por uns 15 ou 20 segundos. Então, a nave deu a volta e passou por cima de nós de novo. Foi quando começamos a ficar ansiosos. O fato de que a nave reagiu fisicamente ao holofote de Bob e então mudou a sua rota é significativo. Isso mostra que não era um robô pré-programado, um balão, nem nada assim. Era controlado por algo inteligente. E quando ele voltou pelo leste, na direção do campo de provas de Dugway, ele subiu e sobrevoou o pico. E o pico Aibapá tem uns 4.300 metros de altitude. E aí, assim que desapareceu, entre 30 segundos a 1 minuto, 2 F-16, vindos de Nevada, estavam logo atrás dele, seguindo a mesma rota de voo. E então eles desapareceram sobre o topo da montanha, indo para o leste, de volta ao campo de provas de Dugway. No avistamento de Bob, 30 segundos depois da nave ter deixado a área, passando por cima da cabeça dele, apareceram 2 F-16. Se fosse uma escolta, estariam voando ao seu lado, estariam voando à mesma velocidade. Mas o objeto estava se movendo na direção de Dugway e está claro que não era uma escolta. Para Bob, eles estavam perseguindo esse objeto que tinha se afastado. E ele não foi alcançado. Isso indica apenas circunstancialmente que não eram naves nossas. Bob, você fica chamando de ele. O que acha que ele era? Talvez algum tipo de veículo militar de teste? Um veículo militar? Ou estamos falando de outra coisa aqui? Pode muito bem ter sido um experimento militar. E se não era, então era um disco voador. Eu nunca na minha vida tinha visto uma coisa assim antes. Então a rota de voo que o Bob Ward descreveu foi muito interessante. Está claro que esse padrão de voo não tem nada de convencional. Tudo isso me leva a concluir que era algum tipo de veículo em que fizeram retroengenharia ou uma nave extraterrestre. Mas, de qualquer modo, esse objeto claramente tem algo a ver com o campo de provas de Dugway. Na época, você estava receoso de sofrer uma retaliação do departamento se reportasse esse avistamento? Estava.
Certas instituições poderiam retalhar, sabe? E na época, foi melhor eu ficar de boca fechada. Já que havia envolvimento de militares, eles me disseram assim, cuide da sua vida. Então por que está contando isso agora? Porque eu realmente acho que o público precisa saber o que está acontecendo. Não me surpreende que o Bob tenha seguido o típico código de silêncio da polícia de não discutir sobre OVNIs, por medo do ridículo ou até de retaliação. Mas agora que ele não é mais um oficial de polícia, ele se sente meio compelido a lançar uma luz sobre o que ele viu perto de Dugway. E envolve muito mais do que só um avistamento de OVNI. E na região sobre a qual essa nave estava passando, eu encontrei 2 cavalos caídos. Eles foram decapitados. Nossa, as cabeças foram cortadas mesmo. Estamos falando com Bob Ward, que viu um OVNI perto do campo de provas de Dugway em 2004. E isso por si só pode bastar para mostrar que Dugway está se tornando a nova Área 51. Mas o avistamento em si não foi o fim das experiências de Bob. Na região sobre a qual essa nave estava passando, havia um antigo curral de ovelhas. E eu encontrei 2 cavalos caídos lá. Eles foram decapitados. Eu tenho algumas fotos que tirei daqueles cavalos mutilados. Os cavalos estavam uns 3 metros um do outro e estavam deitados de uma maneira idêntica. Como se tivessem sido colocados lá. Exato, a cabeça dos cavalos tinha cortes tão precisos que pareciam ter sido feitos com um laser ao longo do maxilar, onde o couro havia sido tirado. E eu não encontrei traços de sangue em nenhum dos 2 cavalos. A história dele me fez lembrar o que Lee nos contou sobre o campo de provas de Dugway não ter nenhuma restrição para o uso de humanos e animais como cobaias para testar armas biológicas durante a Guerra Fria. Poderia Dugway não só estar testando naves avançadas, mas também possivelmente armas a laser avançadas e usando cavalos para testá-las? Nós temos leões das montanhas lá, nós temos texugos e temos coiotes também. Então, se pequenos predadores estivessem se alimentando deles, nós teríamos visto marcas de mordida e pedaços arrancados. Mas não foram os animais. Eram cortes bem precisos. Havia algum órgão faltando? Os olhos foram tirados e os lábios dos cavalos também estavam faltando. As mutilações dos cavalos que o Bob descreveu parecem se encaixar em tudo o que já vimos. Então é muito interessante haver um estranho avistamento de OVNI e essa mutilação muito estranha. E você acha que existe alguma ligação entre essas mutilações e outras atividades que estão acontecendo aqui? Olha, pode até ser extraterrestres realizando experiências e pode, de repente, ser o campo de provas de Dugway realizando experiências. A história e as descobertas de Bob Ward não provam necessariamente que a Área 51 transferiu as suas operações para Dugway, mas indica que aeronaves avançadas e tecnologia semelhante à do laser foram usadas aqui. Então, o nosso próximo passo é falar com mais testemunhas que possam ter visto tecnologia avançada de lasers aqui em Dugway. É o Alien Dave? É. Dave! Como vão as coisas? Obrigado, Dave. Agradecemos por ter vindo nos Prazer te encontrar. ver, hein? É bom vê-lo de novo. Igualmente. Nós vamos falar com Dave Rosenfeld, que é ufólogo em Utah, e ele já teve muitas experiências únicas. Vai valer a pena ver exatamente onde Dave testemunhou esses eventos únicos e ouvir as histórias por trás deles. Estamos no campo de provas de Dugway. E aqui embaixo fica o campo aéreo Michael. Toda essa área aqui é o campo aéreo militar. Estamos nesta área aqui e precisamos ir até aqui. Mas o único jeito de chegar lá é com um veículo todo terreno. Não tem como dirigir um carro lá, porque o terreno é muito acidentado. E trouxe veículos todo terreno? Sim, eu trouxe.
E a nossa rota nos leva na direção sul, na direção da fronteira meridional do Campo de Testes e Treinos de Utah, ou UTTR. Esse local é administrado pela Força Aérea e o Exército administra o Campo de Provas de Dugway. Mas essas duas instalações costumam trabalhar juntas e realizam experimentos para todas as ramificações do Exército. Como podem ver, este é o campo de tiro. E foi além daquela montanha que vimos o teste. Estávamos parados exatamente onde estamos. Era quase 1 da manhã e nós vimos uma coisa que parecia uma solda de arco à distância. Era só uma luz bem brilhante. Então saiu esse feixe do meio dela. Na verdade, era meio avermelhado e a luz que saía do solo era branca. Havia algumas nuvens esparsas em cima dela e dava para vê-la passar pelas nuvens. Quanto tempo esse feixe durou? Eu acho que uns 4 minutos. Nossa. Aí foi desligado como que por um interruptor. E qual era a largura desse feixe? Só para dar um exemplo, tinha a largura de um carro. Então não era um feixe de laser fino como um lápis? Não mesmo. É muito grande para um laser. É sim. E tinha um cheiro suave de ozônio na área. Um cheiro parecido com o de eletricidade estática. E você acha que o cheiro estava vindo do laser, é isso? Eu não tinha sentido esse cheiro antes e também não senti depois do teste. Durante uma tempestade de raios, os íons na atmosfera podem estar carregados de tal forma a emitir esse odor em particular. E isso acontece devido à quebra elétrica parcial do ar por uma grande quantidade de eletricidade, o que resulta nesse cheiro de ozônio. E se esse feixe estava criando esse cheiro, devia estar armazenando milhões de watts de potência. Eu achei interessante que você disse que esse feixe estava atravessando uma nuvem, porque normalmente a luz não é capaz de penetrar nuvens. Há muitos anos a Força Aérea vem fazendo testes para tentar derrubar satélites disparando maser. E então com o maser eles criavam um túnel que fazia um furo. Depois eles disparavam um laser pelo maser. E se foi isso mesmo, você viu uma das armas anti-satélite mais importantes que temos em uso. E você viu alguma outra atividade depois do teste desse laser? Na segunda vez que disparou, vimos umas luzes azuis cercando completamente o feixe. Foi no chão? Foi no ar. E essas luzes não pareciam ser de aeronaves convencionais. Elas vieram voando ou simplesmente apareceram? Elas simplesmente estavam lá. E então, assim que o feixe parou, elas sumiram. Esse feixe era um sinal criado para atrair OVNIs ou os OVNIs desconfiaram que era uma arma e chegaram para investigar. Na verdade, um cara da Fox passou um ano tentando descobrir exatamente o que nós tínhamos visto aqui. Ele entrou em contato com a Relações Públicas e ela negou de início. Depois ela mudou um pouco a história. Disse, bem, havia empreiteiros militares lá fazendo alguns testes e esse foi o fim da história. O relato que o Dave fez sobre o bizarro teste do feixe evidentemente foi negado pelas instituições militares. Mas esse não foi o único teste estranho que ele viu aqui. Um dos aviões simplesmente desapareceu. E então ele sumiu. Eles estavam voando em formação, um do lado do outro. Eu via um, mas não via o outro. Levamos veículos todo-terreno até a linha da cerca ao longo dos limites do campo de testes e treinos de Utah. A linha da cerca vai literalmente até onde os olhos podem ver numa linha perfeitamente reta. E a nossa testemunha ocular, Dave Rosenfeld, já viu coisas que são de tudo, menos normais. Uma noite vimos esses 2 jatos passarem e vimos as luzes de sinalização deles. E quando chegaram bem perto da linha da cerca, bem ali, um dos aviões simplesmente desapareceu. Não havia mais luzes e também nenhuma silhueta do avião. Eles estavam voando em formação, um do lado do outro. E eu via um, mas não o outro. Então está falando de tecnologia de invisibilidade? Pode ser. E você viu mais alguma coisa que tinha o mesmo tipo de tecnologia? Aviões desaparecendo, coisas assim? Eu vi no mesmo ano, eu acho que em agosto. Nós voltamos à área, fomos checar o lugar mais uma vez e notamos essa nuvem de poeira no meio do deserto. Aqui nesse vale, víamos a nuvem de poeira, mas nenhum veículo. E como sabe que não era só um redemoinho?
Vemos redemoinhos aqui o tempo todo, e os redemoinhos não viajam a 100, 110 km por hora. Nossa. E em que ano foi isso? No mesmo ano, 2004. Houve muita atividade naquele ano. Bom, parece que houve mesmo. Foi o mesmo ano em que o Bob Ward viu o OVNI e os cavalos mutilados. E esse foi o mesmo ano em que o exército queria expandir toda essa área, o campo de provas de É Dugway. verdade. O avistamento que o Dave teve de um laser enorme. O encontro do Bob com o OVNI e a investigação que ele fez de cavalos mutilados lá perto. Agora eu tô começando a acreditar que esses caras estão mesmo morando perto da nova Área 51. Dave, você já está aqui há bastante tempo. Que evidências você tem que Dugway é a nova Área 51? Quando saiu o artigo no Mecânica Popular dizendo que transferiram a Área 51, a segurança em Dugway triplicou. Não acredito que transferiram tudo da Área 51 para Dugway. Acho que só uns projetos. E acho que os aviões do projeto secreto ainda estão lá, mas ainda tem muita coisa aqui em Utah. Talvez eles espalharam um pouco da tecnologia para não ficar tudo num só lugar. Eu tenho a estranha sensação de que, diante do que vimos na Área 51 ano passado, que ainda rola muita retroengenharia lá. Então, talvez não só na Área 51, não só em Dugway, mas essa tecnologia avançada e não convencional está espalhada em várias instalações militares pelo país. Por que por tudo num lugar só, não é? Bem, pessoal, isso foi muito informativo. Diante das evidências, o que conclui? Ainda não encontramos evidências suficientes para comprovar que a Área 51 realmente foi transferida para cá. E o reforço na segurança que aconteceu aqui em Dugway é só para proteger a tecnologia que está sendo testada lá. É um caso de segurança nacional. E essencialmente nada mudou. Só estão realizando mais testes aqui. Qualquer instalação pioneira nos testes de armas biológicas, químicas e radiológicas exigiria uma quantidade incrível de medidas de segurança e uma quantidade enorme de espaço aéreo restrito. E mesmo que Dugway e a UTTR tenham assumido alguns experimentos da Área 51, simplesmente não existem provas de que estejam fazendo engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Já estivemos na Área 51, Bill. E me parece que muitas coisas estranhas estão acontecendo lá. Estão acontecendo aqui. Temos esse feixe enorme disparado no céu. Temos o Bob Ward, que viu esse estranho OVNI, que mudou a vida dele. E também as mutilações de cavalos que ele viu naquele ano. Uma tentativa de expandir Dugway no mesmo ano. Será que tudo isso também é coincidência? Temos de pensar na possibilidade de que grande parte dessa tecnologia é retroengenharia da tecnologia extraterrestre e que estamos tentando investigar. Nós vimos em primeira mão como Dugway reage quando sente que está sendo investigado. Igualzinho à Área 51. Mas para mim as coisas que mais se destacam nessa investigação são os empreiteiros particulares que desfrutam de uma privacidade sem comparação em suas operações. Eu acho que os segredos tecnológicos de OVNIs do governo foram transferidos para Dugway e que vieram para ficar. E a mesma história que se repete. Empreiteiros particulares ainda estão fazendo retroengenharia em OVNIs. Eles têm feito isso há 60 anos e estão fazendo agora. E o que eu concluo disso aqui é que estão fazendo isso bem ali em Dugway, numa nova Área 51. Se uma das metas de Dugway era assumir os testes e a retroengenharia de tecnologia de OVNIs da Área 51, eles tinham todos os recursos para fazê-lo. E nada do que descobrimos sobre a segurança da base ou sobre as práticas dos empreiteiros ameaça o futuro das operações militares lá. E além disso, essa área tem o maior espaço aéreo restrito de todo o planeta. E se não é a nova Área 51, um dia será. Comecei questionando se as pessoas estavam vendo coisas no céu. E sei que estão mesmo. Mas agora estou questionando o que exatamente elas estão vendo. Acho que a maioria das avistagens é de aeronaves para operações militares altamente secretas. É muito importante estudarmos qualquer coisa que não podemos explicar. É assim que obtemos respostas e um melhor entendimento do nosso universo. Então temos esse fenômeno que é real. E talvez possamos aprender com esses OVNIs e criar um mundo melhor para nós mesmos. Em toda essa jornada, nós vimos fotografias incríveis, nós convencemos os incrédulos e, finalmente, começamos a ter uma ideia geral, a imagem de uma verdade tão incrível, tão fantástica, que significaria o fim da raça humana como a conhecemos. É por isso que o governo fará qualquer coisa para evitar que essa verdade seja revelada. Porque a verdade
A verdade é maior do que todos nós.